Bem, gente, boa noite. Vamos rogar a Jesus que possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos acrescentar em nossa alma entusiasmo, esperança, coragem para o enfrentamento natural na qual o nosso planeta está transitando, e que o Evangelho, e especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, porquanto traz a análise de tudo a que ora nós estamos necessitados. Alguns dizem assim: bem, mas os espíritas têm o Evangelho próprio, o Evangelho segundo o Espiritismo, então os espíritas criaram um Evangelho, denotando o quanto se faz urgente compreendermos essa obra maravilhosa. Se perguntarmos aqui quem já leu o Evangelho, talvez unanimamente respondamos que todos tenhamos lido a obra. Se perguntarmos quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, aí teremos uma redução drástica. E se perguntarmos quem entende o Evangelho segundo o Espiritismo, aí seremos surpreendidos com um número extremamente menor. Isso demonstra que, ora, não apenas ler, e lemos muitas vezes com a mente aturdida, sofrida, buscando o consolo, buscando o lenitivo tão necessário e urgente, no qual é para isso que ele serve. Mas se não há entendimento, o nosso apelo desesperado é como se fizesse conosco algo que a gente não conseguisse enxergar. Então é necessário que a gente possa agora compreender essa obra, que tem uma forma pedagógica no qual foi apresentada à humanidade. Esse livro, que é organizado da seguinte maneira: tem uma folha de rosto, e que a gente quase nunca nem percebe. Mas tem uma folha de rosto nessa obra? E o que é isso? Lá está nessa folha o Evangelho segundo o Espiritismo. Abaixo uma frase: contém as máximas morais do Cristo em concordância com a doutrina dos Espíritos, para ser aplicada em todas as atividades humanas. Abaixo, Kardec coloca: fé raciocinada, ou melhor dizendo, fé verdadeira, é aquela capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Olha só, essa folha de rosto que a gente nunca nem percebeu, está a direção, o contexto profundo do significado da obra. O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que significa isso, gente? Que é o estudo do Evangelho segundo os ensinos dos Espíritos, para que a gente possa entender por que algumas falas de Jesus parecem tão divergentes. Do tipo: eu não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. E a sogra ficará contra a nora contra a sogra, o sogro contra o genro contra o sogro, o filho contra o pai e o pai contra o filho, a filha contra a mãe e a mãe contra a filha. Vim lançar fogo à terra e quero mais que esse fogo se alastre. Peraí, mas foi Jesus que disse isso? Parece uma fala terrorista.
Olha, que não veio trazer a paz, e veio trazer foi a divisão, e quer que a família toda se acabe dividida, e que veio lançar fogo à terra, e quer mais que esse fogo se alastre. E aí é que entra a interpretação da doutrina para que a gente possa entender o Evangelho. Que a gente pode andar com esse Novo Testamento para cima e para baixo, com ele na mão, ou preso ao braço, e não compreendê-lo, e não entendê-lo. Quanto mais a gente lê, mais confuso parece. Olha como a revelação espírita tem um contexto, um propósito do bem para a transformação da humanidade. E aí, o que é que Jesus está dizendo com isso, que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão? Porque quando nós tomarmos a decisão, a gente pode enfrentar a crítica, e às vezes um apenas na família decide seguir o Evangelho, e aí será um contra o outro, e a divisão pode existir sem que isso afete o nosso interesse. Mas aí muitas vezes a gente olha a doutrina, eu acho tão bonita, mas eu não tenho apoio em casa, e então eu não vou seguir adiante. Quem quiser seguir Jesus terá que enfrentar a divisão, como ele próprio viera dizer, e veio lançar fogo à terra, e quer que esse fogo se alastre. Claro que não é o fogo, esse fogo literal, mas essa metáfora em que ele, ora, assim falou e ensinou, para que a gente possa querer que esse fogo atinja mais pessoas, e quanto mais pessoas desejarem viver com os ensinos de Jesus, a gente extingue a violência, o ódio, a mágoa, e muitos mesmo dos nossos males será resolvido apenas com essa simples decisão. O livro, então, além dessa folha de rosto, tem um prefácio que foi lida aqui, é uma mensagem do Espírito de Verdade. Esse que vem dizer que veio convocar a humanidade. Essa obra é um convite, é uma convocação, e aqueles que assim desejarem serão inseridos em uma prática de pensamento, de sentimento e de vivência. E isso necessariamente não está dizendo que quem se envolver com o Evangelho terá a vida fácil, como a esmagadora maioria da humanidade imagina. Porque costumamos dizer, Deus não gosta de mim. Por que é que Deus permite isso na minha vida? Olha, nós estamos questionando até Deus. Olha como somos, né? Então queremos, mas eu fui lá assistir uma palestra hoje, eu tenho que ter uma vida melhor. É assim que a gente se relaciona. É como se nós estivéssemos agiotando com Deus, né? Porque a gente dá uma moeda e a gente pensa, Deus me dará em dobro. Olha, e que juro a gente cobra, né? 100%. Sem entendermos nada do que seja dar alguma coisa ao outro. Esse Evangelho vem nos esclarecer todas essas questões. E ele é dividido em 28 capítulos. E o que é que significa isso? Por que aqueles capítulos? Na sua introdução, Allan Kardec vai dizer que os evangelhos da Bíblia, eles são divididos de 5 formas. Lá é contido as palavras que foram usadas pela Igreja para a construção dos dogmas, os milagres, as predições e os valores morais. Se percebermos, o que é unânime são os valores morais, porque alguns dizem que Jesus nasceu em Belém, e prova.
Outros dizem que Jesus nasceu em Nazaré e prova. Para o Espiritismo, o que importa é que Jesus nasceu, onde não tem preocupação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não tem preocupação com datas, com pessoas, com locais, e sim com os ensinos morais de Jesus. Lá está contido 27 capítulos que são estudos sobre os ensinos morais de Jesus. O 28º é uma coletânea de preces. Aí, os 4 primeiros capítulos é aquilo que é um chamamento como a base. Ou seja, para estudarmos essa obra, se faz necessário nos envolvermos com uma base. Para quê? Para que a nossa fé não seja uma fé frágil, uma fé que nos abale, que leve ao fanatismo. E a gente precisa, portanto, ter consciência. Allan Kardec coloca nos 4 primeiros capítulos a base de tudo isso. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não vim destruir a lei. Por quê? O que quer dizer isso? Por que Jesus disse isso? Aí isso afeta profundamente nós religiosos, porque nós estamos em um templo religioso e preocupados com quem esteja em outro templo. E a gente imagina que quem estiver aqui está salvo, quem não estiver lá não está salvo, e é um salva para cá, outro salva para lá. E Jesus veio dizer que não veio destruir a lei, o que está aí é para continuar aí, mas ele veio dar a condição de entendermos. E aí ele traz nesse capítulo as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E aí Moisés trazendo a lei de talião, o olho por olho, dente por dente, ou seja, aquilo que você fizer, você terá que viver com a mesma intensidade. E Jesus trazendo o amor, falando primeiramente desse sentimento, dessa virtude no qual precisamos conquistar. E o Espiritismo vem então nos dar a luz dessa imortalidade, a razão pela qual é que faz sentido os ensinos de Jesus. Porque a gente quer tudo imediato e a gente quer tudo aqui e agora. Então, um filho nasceu deficiente. Ah, meu Deus, é castigo de Deus. O que foi que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer isso? Então, sofro um acidente, perco um membro, vou para uma cadeira de rodas, vou para um leito. Aí a gente acha que foi castigo de Deus. Quando a gente tem a luz do Espiritismo, compreendemos que todos esses desafios fomos nós mesmos que, ora, atraímos e precisamos deles para a nossa redenção. Aí nesse capítulo, Instruções dos Espíritos, Allan Kardec traz a nova era. Sabe quem assina? Um espírito israelita. Olha, a doutrina espírita trazendo um espírito israelita. E por que, gente? Porque o capítulo é Não vim destruir a lei. Então, o espírita jamais pode se imaginar melhor do que qualquer outro, por qualquer crença, ou por comportamento, ou por alguma razão. Por quê? Porque quando a gente se vê melhor do que o outro, nós estamos nos colocando em uma posição de orgulho e vaidade. E isso é inferioridade. Mas o segundo capítulo é Meu reino não é deste mundo. E isso é um tapa na nossa cara.
Por quê? Porque a gente vive para este mundo. E quase sempre a gente não tem tempo. A gente sequer tem tempo de iluminar a nossa consciência em uma palestra, em uma missa, em um culto. Por quê? Porque eu sou muito ocupado. Mas você é ocupado apenas pelos aspectos da vida material? E o reino de Jesus não é deste mundo? Olha só, sabe qual é a instrução dos espíritos que Allan Kardec coloca nesse capítulo? Uma rainha de França. Opa, uma rainha, gente. Olha, uma rainha, sabe o que é que ela diz? Ela vai dizer assim: rainha na terra, imaginei ser recebida como rainha no plano espiritual. Que surpresa! Aqueles que aqui beijavam as minhas mãos, aqui eu tenho que beijar-lhe os pés. Olha que reinado bacana é esse. Que a gente investe toda a nossa inteligência, toda a nossa força, todo o nosso vigor e não temos tempo para as questões do espírito, porque somos pessoas ocupadas. Que decepção sofreremos. Isso será implacável na vida de qualquer um. Por quê? Porque vamos chegar no plano espiritual com a consciência de que tudo que a gente fez foi em vão. Olha só. E como é difícil cuidar desse corpo, né? Porque a gente acorda, banho, café. Aí trabalho, para quê? Para morar, para vestir, para se alimentar, tudo do corpo. Aí daqui a pouco já tem que comer de novo. Aí escovar dente, pentear cabelo, e é roupa para aquilo, e a gente aí estressado e agoniado, e filho quer isso, e mulher quer aquilo. Olha, e a gente só vive para o corpo. Mas a realeza que devemos buscar deve ser a realeza da moral. É claro que precisamos cuidar do corpo. É claro que temos que lutar para termos um conforto. Isso não tem nada de errado. A gente só não pode fazer e viver apenas buscando isso. Porque há muitas moradas na casa do Pai, o capítulo 3º. E nesse capítulo, Allan Kardec vai colocar diferentes estágios dos espíritos na erraticidade. Diferentes tipos de mundo. E aí vai retratar cada mundo. Olha, então, morreu, a gente já acha que está tudo resolvido, né? Vamos aqui orar para o nosso irmão, imaginando que a vida dele, o pensamento dele, o sentimento dele não tem nada a ver. E o que importa é isso, é ele. O que importa é ele. Muitas vezes nós conversamos com os espíritos, sou dirigente de reunião mediúnica há décadas e dialogador, e conversando com o espírito, ele se mostra com medo da morte. Olha, o espírito, gente, com medo da morte. Por quê? Porque ele acredita que a morte é o fim. E ele passou pela morte do corpo, mas ele pensa, sente, ele é o mesmo. A morte do corpo não alterou em nada ele. Como é que ele vai imaginar agora que tenha morrido? E aí eu lhe pergunto, você tem medo da morte? Muda de assunto, é o que ele pede. Mude de assunto. Quem é que não tem medo da morte? E o que é que você acha que é a morte? O fim. Morreu, se acabou. Então, essa pessoa, mesmo que morra, não consegue, olha, morrendo o corpo, é aquilo que Jesus dizia, né? Deixai os mortos, enterrar os seus mortos, porque mesmo vivo, vivemos como mortos. Por quê? Porque vivemos apenas para o corpo que morre. E aí, olha, estaremos, né? No dia 2 de novembro agora, foi uma quinta-feira, dia da nossa reunião mediúnica, mas era o dia dos finados. E aí um finado apareceu lá na nossa reunião. E ele se via, sabe o que é que ele chegou reclamando?
das pessoas conversando no cemitério. É tanta gente aqui, não tem um que faça uma oração. É todo mundo só conversando, e que barulho é esse? E aí eu disse, por que se preocupa com a oração dos outros, ao invés de se preocupar com a sua oração? Faça uma oração você, mas eu não consigo entender. Eu dormi e acordei aqui. Olha só. E quem é que garante que a gente hoje, quando dormir, vai acordar? E onde será que a gente vai? Aí, depois que terminou a comunicação, porque veja só, eu disse assim, o que é que te agrada? Porque ele ficou irredutível em entender essa coisa da morte. O que é que te agrada? E ele disse assim, eu disse, pense numa coisa que você fez que te agrada e guarde esse sentimento que nós iremos fazer uma prece, porque ele dizia que não conseguia fazer uma prece. E aí ele disse assim, a noite de Natal, quando eu e os meus irmãos iríamos visitar a nossa mãe. Ah, aquela comida, aquela noite tão agradável. Meu irmão, guarde esse sentimento. E quando eu comecei a orar, creio que a mãe dele se aproximou, porque ele chegou a dizer assim, eu estou com medo porque ela morreu. Olha só, gente. Olha o porquê há muitas moradas na casa do meu pai e como faz sentido isso. Mas o capítulo número 4, que é terminando a base, dando a estrutura, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec vai falar e vai trazer ressurreição e reencarnação. E vai nos dizer, porque muita gente diz assim, eu não acredito na reencarnação, porque não está na Bíblia, porque essa Bíblia é um fenômeno, né? Se tiver fora da Bíblia, ninguém quer. Né? E aí esse livro foi puxado para cá, levado para lá, botado, tirado, feito tanta coisa nessa obra, porque você imagina, gente, um livro que foi criado e escrito quando não tinha papel, quando não tinha caneta, quando não existia o livro existiu na humanidade em 1600, o Brasil já tinha sido descoberto. O pergaminho que foi escrito era uma pele de animal ou um pedaço de madeira que ficava um mês secando. E os textos foram escritos de memória, mas foi Deus quem ditou. Gente, será que não está na hora da gente amadurecer e colher o que importa? Um livro traduzido, gente, olha, um livro traduzido. Eu só falo português, e mal. E o livro, a Bíblia, traduzido para o português, quem leu só o português, pronto, já está errado. Por quê? Porque a tradução é a impregnação de quem o traduziu. Tem um livro lindíssimo chamado Analisando as Traduções Bíblicas, do Severino Celestino, uma pessoa das mais estudadas nessa área. E essa obra vai trazer o escrito no hebraico e aramaico e os erros das traduções. Uma coisa que é muito comum, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, Jesus pode ser a verdade. Olha, para nós cristãos, peraí, quer dizer que não? Mas Jesus é a verdade. Não! Jesus não pode ser a verdade. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse a verdade, quem não fosse cristão não tinha verdade. Jesus é um ponto da verdade, mas a verdade ela precisa vir de diversos pontos. Ele não disse eu sou o caminho à verdade, ele disse eu sou o caminho da verdade. Mas por que é que foi criado isso? Porque São Jerônimo, o bispo muito justo, muito íntegro, foi convocado para traduzir a Bíblia do latim, do grego para o latim uma língua. E aí ele impregnou o entendimento. Por que ele disse que Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Por causa da Santíssima Trindade, a influência do pensamento católico.
que não poderia ser diferente. Tudo que eu leio, tudo que eu assisto, gente, estou assistindo um filme, pronto, a minha visão tudo é espírita. Porque é isso que move a minha inteligência, o meu olhar. Então nós precisamos entender isso. E aí pegar as coisas boas e não como verdade absoluta. Por isso que Jesus é parte, é um caminho dessa verdade. E que quer para todos nós, seres imperfeitos e carentes de Jesus, entendê-lo. Mas aí a gente transformou Jesus em milagreiro, a gente transformou Jesus até em Deus. E eu tenho uma pessoa na família que é uma pessoa linda, uma pessoa realmente de uma moral, de uma dignidade, e diz e afirma, não, Jesus é Deus. Eu digo, peraí, mas vamos então pensar, se Deus então reencarnou para ser Jesus e o universo ficou sem Deus, foi? Veja que ideia nós temos, nós individualizamos e transformamos Deus em homem. A visão antropomórfica de Deus, o Deus homem. Por isso que a gente encheu Deus de defeito. Deus é orgulhoso, vaidoso, pune, castiga. Deus é religioso. E a gente acha que todo mundo tem que ser religioso. Gente, a religião é uma decisão. Tem muita gente muito mais digna do que todos os religiosos. Sabe quem são os maiores religiosos para mim? Os médicos do Movimento Sem Fronteira, que deixam as suas vidas e se embrenham na periferia da África, por amor àqueles que estão ali, e aí passam a dormir em barracões, em comer quentinha fria, mas a gente no templo, folgada, ah, meu Deus, eu sou um cristão. E Tiago já nos alertava, a fé sem obras é morta, porque que adianta eu dizer que tenho fé, se não estou vivendo aquilo que creio, se não estou colocando em prática. Então essa é a base que temos que ter. E aí, diante dessa base, ele traz 7 capítulos que vai nos trazer a redenção individual. Aquilo que nós precisamos entender agora para que a gente reflita sobre a nossa vida. E é capítulo 5, bem-aventurados aflitos, capítulo 6, o Cristo Consolador, e aí ele traz mais 4 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os puros de coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Bem-aventurados aflitos, o maior capítulo da obra, 33 itens. Olha, por que a aflição é tão grande, né? Até na obra, olha. Aí lá ele abre o capítulo trazendo a justiça das aflições. Gente, vou chamar a atenção àqueles que estão em aflição. É justo. Sua aflição é justa. Não acredito. Não é esse espírito obsessor que está atormentando a minha vida, porque eu não tenho nada a ver com sofrimento. É esse cara. Olha, é assim que a gente entende. Mas ele vai trazer a justiça das aflições e vai dizer, se acreditamos que Deus seja justo e misericordioso, tudo o que acontece precisa ser justo. Se não estamos vendo a justiça, está em nós a dificuldade. Aí vai nos trazer as causas atuais das aflições. Ou seja, o sofrimento causados pela forma como nós estamos agindo. A causa que nós mesmos estamos causando. Mas se algum sofrimento nos atinge sem que eu tenha feito nada agora, na atualidade, ele aí traz as causas anteriores das aflições. Para que haja justiça, para que seja justo, é preciso que eu tenha cometido. O sofrimento que me atinge é justo, e se não é numa causa presente, há de ser numa causa futura. Então é um câncer de pulmão e eu nunca fumei. Olha a sua história antes e eu fui. Não tem muita gente, né? Eu tenho um parente muito próximo que até infartar ele fumava incontrolavelmente.
E aí depois que teve um infarto e parou de fumar. Mas até antes fazia os exames, não tinha nada. E aí dizia, olha aí, tá vendo? Aí o que é que a gente entende? Olha, a pessoa está construindo algo que vai viver lá na frente. Né? E aí a gente não vê tanta gente aí que bebe e não tem nada, aí depois não bebe e vai ter cirrose. Aí acha que é castigo de Deus. Não, meu filho, é porque você bebeu já antes. Você já causou essa cirrose antes. Hoje você só veio para melhorar. Então só veio para viver isso. E aí, todas essas enfermidades e sofrimentos que nós estamos sujeitos. Aí eu fui muito mandão, maltratei e tal. Depois eu venho ser maltratado. Mas é tudo para que eu aprenda. Mas o melhor é que o capítulo vai trazer o bem e o mal sofrer. Não fique imaginando que quem está sofrendo vai para o céu não, viu? É preciso saber sofrer. Olha, existe o bem e o mal sofrer, porque eu posso sofrer e me revoltar, agravar ainda mais o meu sofrimento futuro. Olha como tudo está em nós. E o quanto o amor está tão presente, porque às vezes a gente fica cego e nos envolvemos em fúria. Ah, alguém que nos deixou e a gente não consegue mais viver. Bem, mas como pode isso? É aquela moça que entra no atendimento fraterno, aos prantos, e senta lá com o Divaldo e já diz: Divaldo, eu estou desiludida. O meu noivo, na véspera do casamento, tinha outra. Aí o Divaldo sorri e diz: graças a Deus. Aí ela diz: mas como eu estou aqui expondo a minha dor? E você diz: graças a Deus. Graças a Deus, minha filha, que você está desiludida. Pior que se tivesse iludida. Então nós precisamos entender, olha, a pessoa não quer conviver comigo, eu preciso compreender que não é bom estar com essa pessoa, que ela precisa buscar o rumo dela, as decisões dela, nem por isso gerar nenhum sofrimento. E aí o Cristo Consolador, o capítulo 6, o menor capítulo, as aflições, o maior, a consolação, o menor, porque o capítulo só tem o jugo leve e depois 4 mensagens do Espírito de verdade. O advento do Espírito de verdade, a chegada do Espírito de verdade. Olha, o Espírito de verdade é o pensamento, é um grupo de espíritos crísticos que traz para a humanidade a solução, a consolação. Você deseja, o jugo é leve. Então, é com cada um de nós. Se ficarmos lamentando, nos deprimindo, dando campo à ansiedade, à revolta, à violência, como é que a gente vai sair do sofrimento? Aí nós estamos em um mundo de provas e expiações, de agonia, de sofrimento, para que a gente possa melhorar, nos tornarmos melhores, mais fortes, mais seguros. Precisamos ensaiar, mas a gente imagina que seja acender uma vela, fazer uma promessa. Ah, meu Deus, a gente acha que quanto mais eu lamentar, aí Deus vai me ajudar, porque vai ter pena de mim. Aí a gente passa uma semana inteira fazendo coisas erradas. Aí, no dia da doutrinária, a gente senta aqui e diz: ó, Bezerra de Menezes. Olha, aí o Bezerra vem, olha pra gente, vê tudo que a gente fez a semana toda. Me ajude, eu estou sofrendo tanto. Eu creio que ele dá vontade de dar um peteleco na gente, né? Ele toma vergonha, muda logo de atitude. Olha aí o Evangelho, essa luz, porque você não dá atenção, não presta atenção no que ele está dizendo. A consolação é prática. Aí nas 4 bem-aventuranças seguintes, bem-aventurados os pobres de espíritos. Allan Kardec nos pergunta: o que é pobre de espírito? Porque às vezes a gente olha para alguém que não gosta e diz: ali é um pobre de espírito. E a gente imagina que está acabando com a pessoa, né? Na verdade, pobre de espírito é humilde, é uma virtude. Então, ser pobre de espírito é o objetivo nosso. E quando a gente conseguir essa proeza, aí a gente é dono de si. A gente sabe decidir, não se permite ser afetado, porque a gente sofre
Né? Esses dias mesmo, uma jovem mãe chegou lá e disse: o meu filho isso, meu marido aquilo, meu pai assim. E ela estava: eu não consigo dormir, estou à base de remédio. E peraí, mas você não falou nada sobre você, você só falou sobre os outros. Então é a vida dos outros que está destruindo a sua? É sério que você vê a sua vida com tão pouco valor? Veja como nós precisamos entender que nas nossas relações é uma relação de proposta. Olha, eu adoro estar na casa espírita, me realizo, volto iluminado. Eu não posso querer que ninguém entenda isso. Então chegou na hora, opa, já estou indo. Quem quiser ir, vai comigo. Quem não quiser, bem, se quiser ir, é com cada um. É sério que você não quer ir? Olha, pense, vamos lá, isso faz bem. Mas a decisão... Esses dias a minha filha, na hora que estávamos saindo para o centro, eu estava com a roupa curta. A mãe disse: não acredito que você vai com essa roupa para o centro. Aí saiu pisando forte e já dizendo: eu também só vou para esse centro por causa de vocês, que eu nem gosto de ir. Aí eu confesso assim que eu tomei aquele passe, né? Respirei fundo e fui do trajeto até o centro, tentando refletir sobre esses desafios que todos nós, como seres humanos, precisamos enfrentar. E aí é preciso respeitar. Bem, por que é que o outro precisa ver a importância do centro espírita como eu vejo? E se eu estiver obrigando isso, eu estou agredindo o outro precisa ter a opinião. E precisa aprender, né? Porque, na hora do evangelho, vai fazer a prece. Eu não, faça, não. Eu digo, meu Deus, veja só, a gente não quer dirigir uma prece a Jesus. A gente não quer dirigir uma prece a Jesus. Mas a gente quer que o universo tire todos os problemas de nossa vida. Isso não é uma hipocrisia, gente? Como isso pode dar certo? Olha, eu sou oficial de justiça, então vivo nesse sol belo do nosso Nordeste. E eu tenho uma pele de bebê. Já tirei mais de 20 sinais. Esses últimos dias tirei 3. Então fiquei com 9 pontos aqui no braço, 9 pontos aqui no peito e 6 pontos aqui na cabeça. 21 dias. E aí, olha, tenho que ir trabalhar. Então me enchia de 3 camisas, cobria os pontos e fui lá tirar os pontos. Quando eu cheguei lá, a enfermeira olhou e disse: nossa, você demorou demais, olha, os pontos estão todos cobertos pela carne, aí vai doer. Olha que proposta bacana, né? Aí vai doer, viu? Foi o médico, a recomendação dele, disse que eu tinha que ir com 21 dias. Aí eu sentei lá e eu disse assim: eu acredito no magnetismo. E aí mentalizei o mentor espiritual de nossa casa, que já provou que nos ama. E eu disse: meu irmão, eu sei do que o magnetismo é capaz. Me ajude nessa hora. Eu sei que nós estamos aqui para sentir dor, mas não é essa dor física. Nós precisamos sentir a dor moral que importa. Gente, ela segurava no ponto coberto e fazia assim, ó, e eu não sentia nada. Eu digo: não, isso aí não tem lógica. Não tem como machucado, que eu não consigo. Eu vim aqui, olha, não podia nem botar o cinto de segurança, vinha segurando aqui porque está muito sensível. E ela rodava assim os pontos para cortar, e eu em prece. E a certeza da presença dos amigos, magnetizando e mostrando o quanto tudo isso é real. Olha o valor e a importância de nos mantermos harmoniosos. E que nada pode nos incomodar porque a gente se justifica. Se me disser 1, eu ouvi 10. Olha, eu não gosto de briga não, mas se eu entrar numa briga, eu dou um boi para não entrar, mas quando eu entro, eu dou uma boiada para não sair.
A gente defende esse tipo de pensamento. E a gente acha que tudo será resolvido pela violência. Isso passa a ser uma conspiração vibracional de nossa vida. Então precisamos compreender tudo isso. E quando ele vai trazer bem-aventurados os puros de coração, olha, é preciso purificar o coração para a gente ver Deus. E ver Deus é com os olhos, ver Deus é entender Deus. Para que a gente não imagine que Deus esteja nos castigando. E a gente ainda diz aos nossos filhos, né? Não faça isso que Deus castiga. Olha, a criança fica imaginando e aprendendo que Deus castiga. E se Deus castigasse, ele deixava de ser Deus. Porque um dos atributos de Deus é a total bondade, gente. É a plena bondade. Se não for pleno em bondade, não pode ser Deus. E a gente diz que Deus castiga, que Deus pune. Olha que ideia a gente cria. Então a gente precisa criar essa pureza de olhar para o outro. Então, em prece, depois que a enfermeira terminou, e aí ela disse, pronto, está liberado. Aí eu disse assim, Jesus te ilumine. Ela ficou me olhando assim, como se ela nunca tivesse ouvido aquilo. Nós estamos fugindo disso e nos surpreendendo quando somos convocados a pensarmos de forma saudável e positiva, porque a gente está muito apressado, a gente está com a vida corrida, a gente está atropelando o tempo para cumprir uma agenda quase que impossível, mas nós não estamos olhando para aquilo que mais importa na vida da humanidade, que é o nosso interior. Então, depois ele vai trazer bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, que é um tratado sobre a prece. E aí, nos capítulos seguintes, né, ele vai trazer agora a prática. E aí traz, capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo. Aí já é um desafio, porque vai nos trazer esse amor que ele traz a lei de amor. Olha, no início nós éramos apenas instinto. Os instintos aperfeiçoados se transformam em sensações, depois transformados em sentimentos, e o ápice do sentimento é o amor. Olha como amar não é algo fácil. Às vezes, eu sou muito romântico, né? Eu sou da poesia de Lulu Santos, né? O último romântico desses litorais do Oceano Atlântico, né? E às vezes eu olho para minha esposa e eu digo a ela assim, você é linda, eu te amo. Ela fica olhando para mim e não me diz nada. Aí eu fico, será que ela gostou? Será que ela não gostou? Como é que ela vê isso, né? Aí isso me desajusta, tá entendendo? Aí eu fico meio desnorteado. Então, viver o amor tem sido o grande desafio. E eu estou constantemente dizendo isso a mim mesmo. Esses dias de moto, indo a um povoado fazer uma intimação. Chapéu de chaves cobrindo tudo, só o olho de fora, 3 camisas, protetor 100, né? E aí, olhando para a natureza, via os lagos, a relva, e comecei a fazer uma prece. Ah, Jesus amado, que natureza linda, a presença de Deus em nossas vidas, recolhe essa força da natureza e enche o meu coração. Gente, nessa hora eu senti um abraço de minha mãe. Foi tão arrebatador que as lágrimas começaram a descer. Não tinha como não ser ela. Ah, meu anjo querido, que abraço maravilhoso. Obrigado. Veja, gente, porque eu fiz uma prece, eu entrei em uma condição de ver o anjo da minha vida e sentir um abraço na alma. Como poderemos viver momentos desse jeito se estivermos só alimentando preocupações,
e agonia. Esse Evangelho é um convite à criatura humana a repensarmos nos nossos valores. Mas esse amor não para por aí, aí ele vem nos trazer amar ao inimigo. Capítulo 12. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não faça o que vê, não veja o que faz a mão direita. Então é não fazer com ostentação, é fazer com naturalidade. O capítulo 14, um tratado sobre a relação em família. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E é diferente o honrar até mesmo do amor, porque o honrar vosso pai e vossa mãe é você fazer o que deve ser feito. Piedade filial e depois a ingratidão e os laços de família. Um convite, olha, não pegue os seus pais idosos e coloque no fundo da casa, não explore ele, ainda que ele tenha errado com você, deixe que ele resolva com Deus. O seu papel é fazer tudo por eles. Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A salvação que é feita pela prática, pela vivência. É preciso viver a caridade para que tudo isso possa ser verdadeiro. Mas não é dar a camisa sem botão, o short com elástico estancado, o tênis com solado arrancado. É dar de si a paciência, o olhar, é dar de si um bom conselho, um abraço, uma companhia. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Então é um tratado sobre como nos relacionarmos com a riqueza. Capítulo 17, sede perfeitos. Buscarmos a perfeição, a luta diária, e a gente vai ter o vizinho chato, a gente vai ter o colega de trabalho que quer nos passar a perna, a gente vai ter o trombadinha, a violência, a carestia, a política egoísta. Mas a gente deve buscar a nossa perfeição. O sede perfeitos ofertado por Jesus. E depois a redenção coletiva, que vai do capítulo 18 ao capítulo 26. E aí justamente muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque o chamamento está aqui. Não é Deus que vai dizer, olha, você venha, você não quero não. É cada um entrar nessa escolha, naquilo que a gente faz. Ah, se eu tenho a mulher ciumenta, se eu tenho o marido exigente, o filho inconsequente, o patrão carrasco, bem, não importa. Eu devo trabalhar para ser escolhido. A fé que transporta montanhas, mantermos-nos a fé robusta, capaz de transportar as montanhas. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20. Compreender que aquele que trabalha na vinha do Senhor receberá o mesmo salário. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse está muito atualizado, esse capítulo. E o texto diz que Jesus diz, se alguém disser Jesus está aqui ou Jesus está ali, não acrediteis. Mas na instrução dos Espíritos vai trazer os falsos cristos da erraticidade, ou seja, são os espíritos que estão na erraticidade manipulando os religiosos para que eles tenham um comportamento que agrida o próprio cristianismo. Capítulo 20, 22, não separe o que Deus uniu. Tem apenas a indissolubilidade do casamento e divórcio. Vai nos dizer que casamento só existe quando há a lei de amor. Estar junto com o outro não quer dizer que há casamento. Casamento é de alma. Casamento é uma decisão íntima e que a gente possa ter essa decisão para manter as relações que são um desafio no nosso mundo. Capítulo 23, estranha moral. É um capítulo que estuda todos esses ensinos que parecem estranhos, né? Por isso estranha moral, porque Jesus diz, aquele que não odiar o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Olha, gente,
o texto diz que Jesus disse que se nós não odiarmos o nosso pai e a nossa mãe, não seremos dignos de Jesus. E aí o estudo vai dizer que pela pobreza de linguagem, a tradução não quer dizer odiar, mas gostar menos. Nós não podemos gostar menos, né, de Jesus do que nosso pai e nossa mãe. E aí é a reflexão do quanto é importante entendermos Jesus. Não é amá-lo, a pessoa, mas amar a filosofia existencial que ele nos entregou. E a última parte, que é a relação, né, nossa com Deus, que é o pede e obtereis, um capítulo que é sobre a prece. Tem lá a ação da prece, transmissão do pensamento, que demonstra tudo isso que eu expliquei aqui em relação aos meus pontos, né? O pensamento que emite a vibração e que constrói as coisas. E o capítulo 28, um tratado, uma coletânea de preces. Eu gosto muito da prece número 15, para afastar os maus espíritos. E a gente imagina que basta verbalizar a oração e os maus espíritos serão afastados. Lá vai dizer: o que atrai os maus espíritos são as chagas de tua alma. E assim como limpais a ferida para afastar as moscas, deve limpar a tua alma para afastar os maus espíritos. Então, quando o mau espírito estiver perto de nós, tome cuidado, porque isso é uma prova que nossa alma anda suja, né, atraindo os maus espíritos. Para concluir, queria abrir um livro muito bonito chamado A Vida Escreve. O Hilário Silva, esse espírito abençoado, ditou essa obra lindíssima ao Chico Xavier e Valdo Vieira. E no capítulo 21 tem um depoimento intitulado A Voz do Evangelho. Já que a gente estudou hoje sobre o Evangelho, eu achei maravilhoso esse depoimento. O João Felício era o espírita rico de valores materiais. Deitado na sua sala confortável, em sua poltrona, pensava: a minha vida deu certo. Os meus saldos bancários provam que a minha vida é um sucesso. Era um milionário. Mas algo intrigava o seu coração. Um grupo de amigos tinha lhe pedido 200 mil cruzeiros para salvar uma instituição de caridade que estava para fechar. E ele então, que aquilo era migalhas para ele, pensava: mas eu já ajudei tanta gente, né? E aí queria justificar essa negativa, mas incomodava, aquele pedido incomodava ele. Ele então decide pensando: bem, dizem que o Evangelho fala conosco, então eu vou fazer esse teste. Levantou-se, procurou na sua estante o Novo Testamento, segurou, pensou um pouquinho e abriu. Aleatoriamente, imaginava ele. Abriu no capítulo 6, do versículo 19 de Mateus, e lá estava escrito: não ajuntei tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e os ladrões vêm e o roubam. Ele então fechou rapidamente. E aí, um pouco trêmulo, disse: esse não vai valer não, esse não vai valer não, peraí, vai valer agora. Respirou fundo, pensou, não, eu não sou uma pessoa má. Aí já está justificando: olha, é isso que a gente faz, né? Aí, agora vai valer. Aí abriu, capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 17, item 10. Depois de ter feito tudo que te mandaram, diz tu ao Senhor: sou um servo imprestável, porque só fiz aquilo que me mandaram. Aí ele fechou de novo. Aí ele disse: não, isso não deve ser não, peraí, olha, eu sou uma pessoa boa. Aí disse: vai valer agora vai valer, peraí. Respirou fundo e abriu, caiu de novo no Evangelho de Lucas, e agora no capítulo 12, no versículo 19. E lá estava escrito: louco,
tua alma será convidada a sair de onde está ainda hoje. E o que farás com aquilo que amealhou? Nessa hora, o João Felício fechou, assustado, o livro, jogou na estante, pensou por alguns segundos, pegou o chapéu, botou na cabeça e foi atrás do grupo que lhe pedira migalhas para salvar uma instituição de amor na terra. Os nossos problemas facilmente seriam resolvidos se todos estivéssemos imbuídos para tal. Mas nos ocupamos nos dramas e alimentamos as nossas dificuldades. Quando aprendermos a fazer de nossa vida esse roteiro que o Evangelho nos oferece, seremos felizes, mesmo subindo ladeira, carregando pesos e fazendo sacrifícios. Porque é assim a forma em que os céus encontrou para o nosso próprio bem. Que possamos voltar para os nossos lares, compreendendo que tudo encontraremos do mesmo jeito, mas nós precisamos voltar diferente, porque hoje refletimos e compreendemos um pouco o quanto esse Evangelho é luz para todos nós. Pensemos nisso e coloquemos em prática, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, essa grande estrela da nossa vida, possa brilhar no nosso caminho para tomarmos as melhores decisões. Muita paz.